todos eles estavam olhando seus tablets, suas folhinhas de papel, nada disso é errado, isso é muito comum e é absolutamente plausível, mas percebe-se que eles não entendiam do que falavam, não sabiam dos números e queriam cobrar de Jair Messias Bolsonaro ao contrário, que ele sem papel, sem folhinha, sem nenhuma consulta, pudesse dar todos os dados que eles não têm. Uma outra característica muito interessante foi o fato de que o jornalismo brasileiro ele acaba se impondo, querendo dar um ar de superioridade. Isso não funcionou com Jair Messias Bolsonaro, que conseguiu fazer a pergunta que calou a Globo. Roberto Marinho foi um democrata ou foi um ditador? Pediram até para mudar o assunto e depois o intervalo comercial. Tudo isso porque foram incapazes de responder o óbvio, que as pessoas podem mudar de ideias, coisas que eles não admitem em Jair Messias Bolsonaro, que as pessoas podem se esclarecer melhor sobre certos temas ou que elas podem ter convicções. O jornalismo brasileiro hoje não tem convicções. Quem tem convicções são os editoriais. Aquele mesmo editorial que falou pela boca da Miriam Leitão, que não eram as palavras dela. Era a voz do editorial. O jornalismo brasileiro hoje ele está fadado a ser um oráculo que repete o que um outro está dizendo, não a sua própria opinião. Eu aqui agora não tenho sequer um teleprompter, eu não tenho nenhum texto, não escrevi nada e estou falando com você aquilo que eu vi na Globo News hoje. Mas o lado bom de tudo isso é que eles acabaram de eleger Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil, mostrando que é o único candidato que tem esse sentimento pela família, por Deus e pela pátria, coisa que nenhum pré-candidato tem. Eles podem usar os chavões de governabilidade, os clichês tão acostumados a utilizar com os outros candidatos, que também que fingem responder as perguntas de maneira honesta, e aí fica aquele teatro. Eles fingem que são jornalistas e os outros políticos fingem que são honestos. Com Jair Messias Bolsonaro, isso foi quebrado e não pôde dar continuidade. Então hoje, no dia 4 de agosto de 2018, nós assistimos um desnudamento do jornalismo da maneira mais clara, quando um ambiente propício, um ambiente descontraído, é quebrado pela voz de um editorial que sequer fazia parte daquele grupo de jornalistas que queriam sabatinar Jair Messias Bolsonaro. Esse ambiente não faltou à entrevista que o Bolsonaro concedeu a mim e ao Bernardo Kister e o Flávio Morgenstern. O que nos faltou foi tecnologia, coisa que a Globo tem de sobra, com dinheiro que nós sabemos muito bem, boa parte de onde vem, do governo. Então agora vocês sabem qual é a diferença da tal da grande mídia para uma mídia alternativa. Não era o Terça Livre que estava transmitindo a entrevista com Bolsonaro, era uma equipe que foi contratada para isso e que, devido aos problemas técnicos, não pôde dar continuidade ou não pôde transmitir a qualidade que eles estavam se propondo a fazer. Hoje, você sabe a diferença de um jornalismo verdadeiro, como o nosso, que erra, que comete equívocos, que exalta, que às vezes fala o que não deve, e de um jornalismo mentiroso, falso, como o da Globo News. Porque eles precisam ficar repetindo chavões e clichês que ficam no ponto, que ficam no teleprompter. São incapazes de dizer o que passa no coração. São incapazes de dizer a análise de livros que leram. Porque são marionetes. Basicamente é isso que eu teria a dizer sobre a entrevista. Bolsonaro não se deixou pautar, conseguiu mostrar de maneira clara o que ele pensa e o que ele quer para o Brasil. Alguns detalhes de como ele quer resolver os problemas do Brasil, sobretudo com essa questão salarial. É óbvio que ele poderia ter dado algumas respostas mais agressivas, como por exemplo, Miriam Leitão, você recebe um salário igual ao do Merval Pereira? Mas é óbvio que ali no calor do momento é difícil pensar sobre isso. Na minha posição é muito mais fácil assistir e pensar, puxa, essa resposta poderia ser melhor. Mas Jair Messias Bolsonaro se saiu muito bem, sobretudo falando como ele sempre fala, com o coração, sendo honesto e reto. Eu quero dar um rumo certo para o Brasil, sem conchavos políticos, dando ao povo brasileiro a liberdade que lhe foi tirada. Eu acho que isso foi o ponto ápice da entrevista. Na verdade, nem ponto ápice, eu acho que isso foi o ponto substancial da entrevista, onde demonstrou que existia um homem que não era um ator, sentado numa cadeira, sendo perguntado por um grupo de atores
que não têm opinião própria, mas que precisam ficar repetindo o que está escrito, o que está no iPad, no tablet, ou o que está sendo dito no ponto. O final foi crucial. O Gabeira e o Bolsonaro, um ex-comunista e o Bolsonaro, rindo, brincando, enquanto a Miriam Leitão precisava ser o oráculo do editor-chefe para poder fingir um jornalismo diante de vocês. Se você tem um ponto de ouvido, ou se você tem um teleprompter, isso já não é mais um jornalismo quando isso não são as suas opiniões que você escreveu anteriormente, fruto da sua pesquisa. Atenham-se, eu não estou falando aqui de usar de mecanismos para profissionalizar o jornalismo. Evitar ficar gaguejando, ou não concluir certas frases, ou não colocar em ordem o raciocínio. O ponto crucial da minha crítica ao jornalismo brasileiro hoje, e não é só minha, é que eles não têm ideias próprias. Até mesmo porque eles não sabem o que são ideias.